Glória a Deus. Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. E você, irmão, você tem uma responsabilidade com Deus. Aleluia. Se você está diante dele, você tem que entregar algo para ele. Aleluia. Por mais que ele mereça algo que não conseguimos ou temos condição de dar, mas temos que dar o nosso melhor a ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Apenas até aí. Repita comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Assenta no seu lugar, dê a sua melhor glorificação, a sua melhor exaltação. Exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que fazer questão da presença dEle. Nós temos que fazer com que Ele sinta importante. Aleluia. Quando chamamos alguém para a nossa casa, irmãos, nós cuidamos dessa pessoa, nós cuidamos da visita, nós o tratamos bem. Samuel, no domingo, ele mencionou esse exemplo aqui. Quando trazemos alguém para a nossa casa, queremos tratar bem, queremos cuidar, queremos que aquelas pessoas saiam dali com alegria por ter ido na nossa casa. E assim também é com Deus, irmãos. Alguém pode pensar: mas ninguém me trouxe ao vir. Não, o Espírito Santo, Ele tocou no seu coração, te deu força para você estar aqui. Não estamos aqui nessa casa de oração apenas por acaso. As pessoas não vieram aqui para ver o Pedro pregar, claro que não, veio para ouvir o Espírito Santo de Deus. Então abra o teu coração, se entregue para o Senhor, não se acanhe, você está diante de Deus essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Uma história muito conhecida que Deus colocou no meu coração para ministrar essa noite. Mas cada vez que lemos a palavra de Deus, independente da história, independente do livro, capítulo, versículo, Deus sempre tem um propósito diferente. Só basta apenas a cada um de nós estarmos com a nossa visão espiritual aberta, com o nosso ouvido sensível à voz do Senhor, para compreender o propósito dele. Enquanto eu ministro a palavra, Deus, Ele fala comigo de uma maneira. Enquanto você ouve a palavra, Deus fala com você de outra maneira. Glória a Deus. Por isso, irmãos, é necessário todos estarmos em um só propósito. Aleluia. E a história é muito conhecida. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia um gigante julgando, havia um gigante confrontando o povo de Israel, e não havia quem o derrotasse, não havia quem o tivesse coragem para ir contra esse gigante. Resumindo um pouco a história, a palavra do Senhor vai dizer que então aparece Davi, o pequenininho, o rejeitado, o deixado de lado, o último a ser lembrado. Aleluia. Mas o último a ser lembrado que tinha a unção de Deus. Talvez todos que estavam ali, aleluia, naquele palácio, diante daquele gigante, todos eram lembrados pelo rei. Talvez todos eram lembrados como homens corajosos, como homens de guerra, como homens experientes, como homens fortes, valentes, com uma história grande, uma experiência grande de guerra. Mas naquele momento em que Israel estava mais precisando de alguém, de um homem forte, um homem corajoso, um homem com tamanho currículo, não havia ninguém. Mas naquele momento o inesperado aconteceu. O pequenininho deixado de lado, o último a ser lembrado, mas o primeiro a ser lembrado por Deus, ele chega no lugar. Aleluia.
e quando ele chega, irmão, ninguém contou para ele. Ele ouviu o gigante confrontando o povo de Israel. E naquele momento surge uma coragem grande. Isso para mim, irmão, não vem do humano, não vem do lado apenas humano de Davi, não, isso vem de Deus. Davi era um menino cheio de Deus. Davi era um menino que tinha propósito. Davi era um menino que tinha fé. Davi não era um menino que se rendia a qualquer situação, não. Ele sabia que Deus estava com ele, por isso ele não temia nada. E quando ele olha para aquele gigante, ele coloca em seu coração: eu vou pelejar contra esse gigante, eu vou lutar contra esse gigante. Aleluia. E ele foi e batalhou com aquele gigante. Enquanto ele caminhava rumo àquele gigante, o gigante então trazia palavras para o confrontar, palavras para o desanimar. Mas Davi disse: pode vir com as suas armadilhas, com o seu escudo, com a sua espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu aquele gigante. E quando ele vence aquele gigante, o rei Saul manda chamar Davi. Quem é esse menino? Eu quero esse menino aqui dentro do palácio. Eu quero que ele trabalhe junto com os soldados. Eu quero que ele faça parte do exército. E quando Davi ele vai entrando para dentro do palácio, quem aparece? Jonatas, filho de Saul. Pela lei, irmãos, na época, quem era o herdeiro do trono, quando o pai falecesse, seria Jonatas. Quando Saul morresse, quem devia herdar o trono era Jonatas. Mas Jonatas olha para Davi, aleluia, olha para Davi e vê nele a chamada de rei. Ele olha para Davi e vê nele a unção de rei, a unção de liderar. Irmãos, e nos dias que estamos vivendo é muito difícil, aleluia, ver pessoas desse nível, aleluia. Pelas regras humanas, o meu lugar é aqui, mas pelo plano de Deus, o meu lugar não é aqui, aleluia. Esse lugar aqui é de outro, e eu tenho que reconhecer isso, porque aqui é outra pessoa que tem que estar, aleluia. Mas Jonatas, ele reconheceu, e a palavra do Senhor vai dizer que o amor de Jonatas para com Davi foi muito grande, e o amor de Davi também para com Jonatas foi muito grande. E ali eles firmaram uma aliança, um elo de amizade muito forte, e eles faziam questão do outro em tudo que eles faziam. Chegou até a prometer, fazer uma promessa um com o outro, um voto, uma aliança um com o outro: olha, se você conseguir chegar primeiro, lembre-se de mim. Mas caso eu chegar primeiro, conseguir realizar o meu sonho primeiro, eu lembrarei de você. Eles fizeram esse voto com eles. E a palavra do Senhor vai dizer, todos conhecem a história, é muito longa. A história vai contar que eles passaram muitos dias juntos. Jonatas defendia Davi, sempre quando estava com seu pai. Jonatas trazia mensagem a Davi: Davi, não sobe, não vai para o templo hoje, não vai para a minha casa hoje. O meu pai, ele está planejando tirar a sua vida por inveja, então não vai. E Davi ouvia Jonatas, Davi entendia que Deus era também na vida de Jonatas. E a palavra do Senhor vai dizer que o último voto eles fizeram. E Saul estava planejando tirar a vida de Davi. E então era festa de lua nova, uma festa no qual o rei, ele selecionava as pessoas para estar à mesa com eles. E uma das pessoas selecionadas foi Davi. Todos já estavam à mesa, menos Davi e Jonatas. Jonatas, ele vai lá na casa de Davi, vem andando com ele e diz: olha, eu vou subir primeiro, Davi, fica aqui. Eu vou subir primeiro, sentarei à mesa. Se for o tempo de você subir, se for o tempo de você reinar, colocarei um jovem a correr à minha frente. Virei naquela direção, Davi, fique de olho, viu?
virei naquela direção e começarei a tirar flechas. Se as flechas caírem após ele, à frente dele, não é tempo de você reinar. Mas se cair antes, é o tempo de você reinar. E a palavra do Senhor diz que foi assim, foi feito. E Davi estava atento. Quando eles verem, quando Davi vê aquele jovem correndo, ele fica atento, talvez ansioso, crendo que Deus responderia aquele propósito e seria o tempo dele. Mas para a sua surpresa, não era o tempo dele. E quando Jonatas chega a Davi, diz: Davi, não é o tempo. Davi, não é o tempo. Você tem que ir embora, Davi. Não é o seu tempo agora. O Espírito Santo, ele já traz, irmãos, uma mensagem para mim e para você essa noite. Muitas das vezes nós buscamos ao Senhor por um propósito. E acreditamos, quando eu cumprir esse 7º elo dessa campanha, Deus vai fazer alguma coisa. Mas às vezes não é o tempo de Deus. Entristecemos, nos frustramos e perguntamos, questionamos a Deus: que Deus é esse? Que eu faço propósito, cumpro a campanha, Ele não faz nada. Eu não vejo Ele cumprindo aquilo que deseja o meu coração, aleluia. Mas uma coisa temos que entender, irmãos: o propósito que fizemos não foi em vão. Fizemos depósito com Deus e no tempo certo, Deus vai agir ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Como é difícil, né, irmãos? Descansarmos, esperarmos o tempo de Deus. Vivemos em uma geração, minha esposa estava conversando sobre isso essa semana. Vivemos em uma geração que o ponto-chave é a ansiedade, é a pressa. Eu quero tudo para ontem. Mas a palavra de Deus é o inverso disso: descansar, esperar, confiar que Ele vai fazer tudo no tempo certo, e o tempo dele é o melhor para a nossa vida. Glória a Deus. E Davi, ele confiou nisso. Ele se apegou a isso. Ele entendeu: não é o meu tempo de reinar agora, mas vai chegar. Eu já tenho unção sobre a minha vida, vai chegar o meu tempo. E ele foi embora. E para onde ele foi, irmãos? Passou mais de 15 anos. Aleluia. Mais de 15 anos, mas Davi não perdeu a fé, a esperança de que chegaria. E nesse meio tempo em que ele estava longe esperando, houve um confronto, irmãos. Houve uma luta. E Jonatas já tinha casado, já tinha filhos. E a babá que olhava o filho de Jonatas, ela pega aquele menino para correr, para fugir, e cai. E aquele menino, então, ele fica aleijado de ambos os pés. Ele fica aleijado, então, irmãos, de ambos os pés. E a palavra do Senhor vai dizer que passa tempo, aquele menino então vem se repousar, vem morar em Lodebar. O nome da cidade, Lodebar, significa terra esquecida, terra seca, terra pobre. E lá estava Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, esquecido pelos homens. Quem era lembrado é aquele que estava no palácio, aqueles que estavam perto do rei. Lembrado pelos homens, lembrado talvez pela família, lembrado pela
pelo seu patrão, lembrado, não sei. Mas Deus, quando Davi e Jonatas fez aquela aliança, olha, se eu chegar, um ato de humildade, irmãos, aleluia. Se eu chegar primeiro, eu lembrarei de você e da sua linhagem, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que então Saul vem falecer, aleluia. Jonatas também já não era mais vivo. E Deus então brada lá no coração de Davi: Davi, é tempo de subir, aleluia. Chegou o tempo de reinar, Davi, aleluia. Chegou o tempo da minha promessa se cumprir sobre a sua vida, Davi, aleluia. Glória a Deus. E Davi então vem e começa a cumprir o seu papel, começa a viver a promessa de Deus na vida dele. Quanto tempo, talvez quantos dias que Davi passou em sua vida e pensou: não vai chegar, não vai chegar. Mas acredito que lá no fundo tinha fé que bradava: Davi, não abaixa a sua cabeça, se mantenha firme, Davi, aleluia. E Davi então agora no trono, aleluia. Ele agora no trono, liderando aquele povo com sabedoria, com graça, da maneira que Deus queria que ele conduzisse aquele trabalho, aquele reinado. O seu braço direito, por nome de Ziba, ele chega a um outro senhor, uma outra pessoa, a Bíblia não menciona o nome, e ele pergunta: tem alguém, aleluia. Ele vem lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele pergunta: tem alguém da linhagem de Saul, para que eu possa me lembrar dele, para que eu possa usar de misericórdia para com ele. E este que ouviu a mensagem disse: peraí, eu vou buscar a Ziba, ele sabe melhor que eu, e traz. E Davi então pergunta, e Ziba aqui, irmãos, é aquelas pessoas que olham para mim e para você e não acreditam na chamada de Deus sobre a nossa vida. Ziba aqui nessa palavra significa aquelas pessoas que olham para você e acham que você não vai passar disso, aleluia. Que acham que você só vai orar e não vai colher frutos. Que acha que vai ser sempre lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas e não vai haver vitória, aleluia. Mas hoje o Espírito Santo, ele traz uma mensagem para mim e para você, aleluia. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra, lá e a mandegaça, aleluia, é o Senhor. Glória a Deus. Quando Davi pergunta isso para Ziba, sabe o que ele responde? Há um em Lodebar. Sabe aquela cidade, Reilá, esquecida? Está lá, aleijado de ambos os pés. Ele não fez questão nem de falar o nome, nem de falar quem era. Há um aleijado. Primeiro ponto que ele pontuou foi o defeito. Primeiro ponto que ele pontuou. Mas Davi, para surpresa de Ziba, ele vira e diz: traga até mim. Talvez Ziba disse: mas está lá na cidade esquecida, ninguém lembra daquela cidade. Eu quero que vá lá e traga até mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que trouxe Jonatas, que trouxe Mefibosete. E quando Mefibosete chega, irmãos, ele se prostra ao rei, se rende e diz: mestre, rei, o que foi que eu fiz? Ele achou que tinha sido chamado para ser, talvez como ele foi o último, ele era o último da linhagem de Saul, ele ia matar Mefibosete.
porque todos antes dele foram mortos. Mas para surpresa dele também, assim como Davi estava lá longe, antes da promessa acontecer, quem sabe o que passava no coração de Mefibosete? Antigamente, eu tinha uma vida perfeita, hoje eu não tenho mais, hoje eu sou aleijado. Antigamente eu vivia lá no palácio, hoje eu vivo nessa terra esquecida. Hoje eu não sou mais lembrado, aleluia. Mas o Senhor o chamou. Davi o chamou, aleluia. E Mefibosete, quando chegou, Davi disse: Mefibosete, levanta. Aleluia. Sabe aquela cidade que você estava lá? Você nunca mais vai voltar para lá, Mefibosete. Você agora vai sentar na mesa do rei, aleluia. Você agora vai comer a comida do rei, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que essa mensagem está nos ensinando hoje? Glória a Deus. Estamos perdendo a fé fácil demais. Estamos perdendo a fé e nos entregando fácil demais, irmãos. Estamos perdendo, largando o nosso propósito de lado fácil demais. Uma setinha que o inimigo lança, nós abordamos e abraçamos aquela seta e largamos a proposta, largamos o propósito, largamos a promessa. Alguém que chega e traz uma palavra de desânimo, nós nos apegamos àquela palavra e esquecemos da palavra de Deus. Às vezes Deus até fala, irmãos, é um processo de deserto, mas não passará sozinho, estarei com você. Mas aí vem uma outra palavra: para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Ninguém está vendo, você não vai chegar a lugar nenhum. E nos apegamos a essas palavras, não a outra palavra, que Deus Ele está conosco. E hoje a palavra de Deus é essa para mim e para você, que viemos descansar em Deus, que viemos apegar a promessa, ao propósito, e que não venhamos olhar as palavras, os deslizes, as setas que o inimigo está lançando, usando pessoas, ou às vezes ele mesmo vindo, nos confrontando, aleluia, tentando abater a nossa fé, mas que venhamos ter o alvo como Cristo apenas, aleluia, e permanecemos de pé na presença de Deus. Aleluia. O nosso galardão é lá, irmãos, lá na frente. Nosso galardão lá na frente. Glória a Deus. Se alguém da sua família que precisa de salvação, não pare de orar essa mensagem. Se alguém da sua família que precisa de libertação, não pare de buscar pela libertação, é essa mensagem. É esse o propósito, aleluia. Não estão vendo mudança, continue orando por esta causa, não pare. Se você parar de orar, quem é que vai orar? Aleluia. Temos que orar. Hoje a minha esposa me fez uma pergunta antes de sair de casa, me balançou um pouco. Ela perguntou: por que família? Por que todos dizem família, projeto de Deus? Por quê? E eu não soube responder, irmãos. Eu sabia, eu sei que é importante, eu sei que é maravilhoso, mas eu não achei palavras para responder. Ela virou para mim e disse: sabe por quê? Porque Deus criou todas as coisas, mas o homem ele olhou e disse: opa, não é bom que o homem viva só. E então ele faz a mulher, e ali começa o projeto família. E isso, irmão, incomodou o inimigo, aleluia. Por isso que ele confronta, por isso que ele não para de lutar contra as famílias. Mas que não paramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não paramos de lutar pela nossa família, que não paramos de orar pela nossa família, que não paramos de crer, que a nossa fé possa ser maior que qualquer dificuldade, que a nossa esperança possa ser maior que qualquer luta, que a nossa força vem de Deus. Breve veremos a salvação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Espírito Santo ele fale melhor,
em cada coração. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com os irmãos. Se põe de pé no seu lugar. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que antes de orarmos, eu já quebrou muralhas, já quebrou cadeias. Aleluia. Já jogou maldição, inveja por terra. Aleluia. Tenho certeza, irmãos, que Deus hoje ele trabalhou em famílias. Aleluia. E em breve, talvez nós não lembremos onde foi, quando foi que Deus fez, mas Deus vai fazer. Aleluia. Teremos certeza que foi Deus que fez, e isso é o que importa. Nessa oração nós vamos orar apenas pela nossa família. Apenas pela nossa família. Não importa se é parente de perto, parente de longe. Pede a Deus para trazer ao teu coração. Amém? Aquele parente que talvez você não está lembrando, mas Deus sabe que está precisando de oração. Pede a Deus para trazer. Talvez alguém pense: pregador, eu que estou precisando de oração. Eu estou tão desfalecido, como que eu vou orar para outra pessoa? Aleluia. Irmãos, a oração da intercessão, ela vai direto. Eu falo isso com certeza, irmãos. A oração da intercessão é aquela que Deus ouve e age no momento exato. Não tem curva. É aquele momento que você larga a sua necessidade e ora pelo próximo, irmãos. Isso é amor, irmãos. Isso move a mão de Deus. Nós vamos buscar a Deus neste momento pela nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que nessa oração vai haver libertação. Eu creio que nessa oração vai haver salvação. Eu creio que nessa oração vai haver renovo espiritual em nome de Jesus. Amém? Obrigamos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e falou essa noite. Não há explicação, Senhor, para o tamanho do amor do Senhor para conosco. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és tudo, Senhor, na nossa vida. Tu és tudo, Senhor, na nossa vida, Pai. Oh, Espírito Santo, age, Pai, no meio da nossa família. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha família, Deus, em Tuas mãos, Senhor. Meus pais, minhas irmãs, meus avós, tios, primas, todos eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Pai, toma, Deus, em Tuas mãos, Senhor. Talvez alguém precisando de libertação, talvez alguém precisando de renovo, talvez alguém precisando de mais humildade. Eu não sei, Senhor, toca nos corações, Pai, faz a Tua vontade, Senhor. Deus, ouve, Pai, a oração, Pai, da Tua igreja que clama, Pai, essa noite em prol da sua família, Senhor. Ouve a oração, Pai, do Teu povo, Pai, essa noite que clama a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, age, Senhor, em prol deste povo, Senhor, aleluia. Dê um sinal, Senhor, que as lágrimas não estão sendo em vão. Dê um sinal, Senhor, que cada passo está sendo, Senhor, depósito, Senhor, diante de Ti, Pai, que em breve o Senhor vai se levantar do trono e agir, Senhor, para a glória do Teu nome, aleluia. Oh, Espírito Santo, quantas famílias, Pai, que não conhecemos, estão passando momentos difíceis. Talvez, Pai, hoje estão pensando o que vai comer amanhã. Talvez, Pai, hoje estão pensando o que vai ser amanhã, qual situação vai encarar amanhã. Senhor, tem misericórdia, Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, aleluia. Se não for o Senhor, Pai, na nossa vida, Pai, ai de nós, Pai, se não for a Tua presença, Deus, em nossa vida. Oh, aleluia. Nos fortalece, Senhor. Cura feridas, Pai, essa noite, aleluia. Cura feridas, Pai, essa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que
haja renovo, Pai, espiritual. Que haja renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos, Pai, por tudo, Pai. Ouve a nossa oração, Pai. Esteja no controle de tudo, Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.